Revisão, assunto transformações gasosas. Essa primeira parte não está na revisão do professor, então possa ser que não caia na prova. Mas se cair, é bom estar atento, tá? Essa fórmula aqui diz PV-NRT. Você vai decorar isso algumas vezes, vai entrar na tua cabeça, ó. PV-NRT. PV-NRT. E aí, o que é essa fórmula? P, pressão, V, volume, N, número de mols. Nem sempre a questão vai dar, só que nós sabemos que o número de mols é a massa de determinada substância dividida pela massa molar dessa mesma substância. Tá? A massa molar, aquela massa que é dada em gramas por mol. Esse R vai ser um número sempre constante, 0,082 para toda e qualquer questão, tá? A temperatura, só vamos ter um cuidado quando nós estivermos trabalhando com gases, que essa temperatura ela sempre tem que estar em Kelvin, tá? Geralmente a questão vai dar em graus Celsius para confundir, para atrapalhar, mas nós vamos somar com 273, nós vamos saber qual é a temperatura em Kelvin. Ó, aqui eu trouxe um exemplo de questão, tá? Que diz assim: o volume ocupado por 3,2 gramas de O2 a 0 graus e uma pressão de 2 atm é. Então, note que aqui tirei os dados do problema, tá? Volume é o que se quer saber, tá? Massa 3,2 gramas, temperatura 0 graus Celsius. Mas eu posso usar essa temperatura? Não. Vou somar com 273, 0 mais 273, dá 273 Kelvin. Agora eu posso utilizar essa temperatura, tá? Pressão 2 atm, tá? A pressão que foi nos falado pela questão. E aí você observa que nós não temos, a princípio, aqui no enunciado, o N. O N que nós precisaríamos para usar na nossa fórmula. Mas nós sabemos que o N é a massa sobre a massa molar. A massa que ele deu na questão é 3,2 gramas de oxigênio O2. Nós sabemos, a questão nos deu, que a massa molar do oxigênio é 16 gramas por mol. Tá? Se é 16, como nós temos dois oxigênios aqui, a nossa massa molar é 32. Então, agora sabendo a massa da questão e a massa molar da nossa substância O2, basta dividir e saber que o nosso N é 0,1, tá? Botei aqui do ladinho, ó, N 0,1. Agora, sabendo de tudo isso, basta aplicar na fórmula PV-NRT. Pressão 2, volume eu não sei, deixei ver. Você pode deixar X, Y, Z ou qualquer outra letra, tanto faz. E aí, número de mols 0,1. R, a nossa constante, 0,082. E temperatura 273, porque estamos trabalhando com Kelvin, tá? Fazendo essa multiplicação aqui, nós temos que 2V, né? V é igual a 2,24, que é o resultado dessa operação aqui arredondada, dividido para 2, né? Esse 2 estava multiplicando, passou dividindo. Resultado da questão, 1,12 litros, tá? Então aqui vimos que não tem dificuldade, basta saber o PV-NRT e que a temperatura sempre tem que ser em Kelvin e que o número de mols, quando a questão não nos der, não facilitar para a gente, é a massa que a questão der dividido pela massa molar, tá? Temos uma segunda parte aqui dessa aula, que essa sim está na revisão, então certamente vai cair na prova. Temos essa fórmula, nós vamos decorar essa fórmula, Piviti Povotó. Lembra daquele da musiquinha, né? Do cavalinho, da égua, não sei o que, pocotó, pocotó.
Povotó, tá? PVT, Povotó. Sabendo essa regra geral, nós vamos saber todas essas demais regras que nós não vamos decorar essas outras fórmulas. Nós vamos criá-las a partir daqui, tá? Por exemplo, numa transformação isobárica, a pressão é constante. Basta eu ir lá na fórmula, corto a pressão, sobra VT Votó. Então aqui está a fórmula, tá? Tu não vai decorar essa fórmula direto, mas tu vai decorar só a geral e dela nós vamos extrair as outras. Isocórica ou isovolumétrica. O volume aqui que é constante, tá? Então do PVT Povotó nós podemos cortar o volume e vai sobrar PT Potó. Essa é a fórmula em uma transformação isocórica ou isovolumétrica, tá? E nós temos a isotérmica, que aqui a temperatura que é constante. Cortando a temperatura da nossa fórmula, vai sobrar PV Povó, tá? Lembrando que sempre VI nós estamos falando de volume inicial, VO volume final, TI temperatura inicial, TO temperatura final, PI pressão inicial, PO pressão final, tá? Trouxe o exemplo de uma questão. E aqui está a nossa questão, ó. Vamos lá. Em uma transformação isobárica, então note que a questão agora já está dizendo que é uma isobárica, ou seja, com a pressão constante, né? O volume inicial do gás hidrogênio era 20 litros, a uma temperatura de 27 graus Celsius. A substância foi aquecida até 127 graus. Qual o volume final desse gás, né? Primeira coisa que a gente vai fazer numa questão dessa, VT Povotó, certo? Só que é uma transformação isobárica, então nós vamos cortar o P final e o P inicial, sobrou o que? VT Votó. Essa é a fórmula que nós vamos utilizar, tá? A questão já fornece o volume inicial, que era 20 litros. A questão fornece a temperatura inicial, que era 27 graus. Posso usar essa temperatura? Nunca. Sempre em Kelvin. O que eu faço? Somo com 273. Então, já achei aqui ó, que a temperatura inicial é 300 Kelvin. Da mesma forma, a temperatura final. Essa substância foi aquecida até 127 graus Celsius. Posso usar essa temperatura? Não. Vou somar 273 e chego a uma temperatura final de 400 Kelvin. Agora, tendo todos os dados, menos o volume final, que é justamente o que a questão quer, é só aplicar na fórmula VT Votó. 20 sobre 300, x sobre 400, multiplica cruzado, fica 300x igual a 8.000, x igual a 8.000 dividido por 300, x igual a aproximadamente 27 litros é a resposta da nossa questão, certo? Então vimos aqui que não é complicado, mas precisa você ter atenção, tá? Primeiro para a fórmula, PVT Povotó. Segundo para a temperatura. Nossa temperatura sempre tem que ser utilizada em Kelvin. Basta somar o grau Celsius com 273. Então, esta foi a revisão do assunto transformações gasosas.